Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 6, do verso 56, é o verso que a gente vai ler especificamente. Um dos textos mais indigestos para aquela época e indigestos também para esta. João 6, verso 56. O texto diz assim: Jesus está falando aqui com os discípulos. Muitos discípulos estão reunidos para além dos 12. E ele diz essa frase dentro de um conjunto de texto maior, mas esse momento é chave. Ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vou ler novamente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante das tuas palavras, pedimos mais uma vez, encarecidamente, a iluminação do teu Espírito. Precisamos do teu Espírito para nos iluminar, entender, discernir, e como o texto está nos dizendo de maneira explícita, experimentarmos a tua palavra. Fala conosco, todos nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, esse texto é um dos textos mais indigestos do que a gente consegue ver, perceber ali nos evangelhos. A gente poderia até, quem sabe, falar de um texto meio que escandaloso diante daquilo que Jesus diz. Hoje em dia a gente vive num tempo de corte, né? Corte de Instagram. Tudo que você prega, fala, vira um monte de cortinho, né? Uma fala minha dessa aqui, né, citando Jesus, um cortezinho errado na mão de alguém errado, fala: meu amigo, o que estão fazendo naquela igreja em Osasco? Comer carne, beber sangue de gente, negócio aí tem uma coisa errada, né? Então é esse o nível de escândalo, ou talvez pior do que aconteceu lá atrás, quando Jesus falou isso. Vocês sabem que na legislação do Primeiro Testamento, o sangue é algo muito delicado. Se você tocar em uma pessoa com sangramento, isso já te torna uma pessoa impura. Existe toda uma legislação que fala sobre esse tipo de assunto. Aí Jesus, judeu de tradição judaica, falando para judeus, ele vem e fala isso. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida comigo. Não vai permanecer em mim e eu não vou permanecer nele. Então é óbvio que isso aqui gerou um impacto gigantesco nos ouvintes de Jesus. Vocês sabem que, inclusive, se vocês lerem um pouquinho o trecho do capítulo 6 inteiro, vocês vão perceber que tem um grupo significativo que se levanta e vai embora. Fala assim: ó, isso aí é... Agora, Jesus, agora você extrapolou todos os nossos limites. Falar de comer a tua carne e beber do teu sangue, para a gente é demais. E todo mundo levanta e vai embora. E o mais interessante é que Jesus, ele não faz pequeno grupo para poder conter o pessoal. Ele não faz pequeno grupo multiplicador, ele não usa método de crescimento de igreja. Ele não usa alguma estratégia, ele fala assim: vamos fazer agora um jantar diferente para atrair esse pessoal que foi embora. Ele não fala nada, ele fala assim: alguém mais quer ir embora? Pode pegar as suas coisas e ir embora. Esse é Jesus de Nazaré. Mas Jesus, certamente, ao usar essa linguagem, ele quer mostrar a profundidade, a densidade do que significa seguir ele, do que significa ser um com ele, do que significa ter ele como mestre. Então é uma linguagem estranha, é uma linguagem ofensiva num certo nível, é perturbadora até. Mas Jesus
ele não abre mão de se expressar dessa forma para mostrar a contundência do que ele está querendo dizer. E vocês sabem que lá no primeiro século, nos primeiros séculos, inclusive os cristãos, eles eram acusados pelos romanos até de canibalismo, né? Aquela prática de comer carne humana, por conta desse tipo de linguagem. Agora, eu penso que o problema não é a linguagem. A questão aqui, chave, o escândalo verdadeiro que a gente precisa meditar nessa noite, não é a questão da linguagem, mas é a questão da gente discernir aquilo que Jesus deseja da gente. Aquilo que Jesus espera de nós quando a gente se aproxima dele. E aí, como eu falava com o irmão semana passada no final do culto aqui, isso aí faz algumas mexidas na nossa cabeça, né? Faz a gente pensar e refletir. À luz desse texto, a gente precisa entender em primeiro lugar que Jesus ele não deseja admiradores. Jesus ele não quer que a gente seja admirador dele. Jesus ele quer discípulos. Discípulos nos quais o próprio Jesus vai habitar. Tem muita gente que admira Jesus. Tem muita gente que gosta de Jesus, acha Jesus legal, admira os seus ensinos, admira a sua ética, admira a sua espiritualidade, admira a sua coragem. E eu preguei algum tempo atrás aqui, que de fato, é praticamente impossível não gostar de Jesus. É impossível. Se você lê Jesus dos evangelhos, vê como ele se porta, o que ele fala, o que ele ensina, é absolutamente natural a produção de admiração em relação a ele. O que faz com que a coisa fique meio confusa, talvez é o problema do que a igreja causa, né? Os ruídos que a igreja gera. Mas se a gente for para os evangelhos e ler Jesus, e apresentar o Jesus dos evangelhos para qualquer ser humano, de qualquer geração, olha, a pessoa tem que ter um coração muito duro para falar, putz, eu não quero saber desse cara aí não. Porque ele promove, ele gera apreciação. Só que ele não diz, admirem a minha carne. Ele não fala isso. Admirem o meu sangue. Ele fala, comam da minha carne. Bebam do meu sangue. Então assim, é uma diferença enorme, gigantesca. Porque quando você admira, você pode admirar de longe. Você pode admirar a certa distância. Você pode, sabe, cultivar uma zona de conforto ali, de segurança, em relação ao teu objeto admirado, à pessoa admirada. Agora, quando você fala de comer a carne, beber o sangue, você está falando de uma incorporação. Você está incorporando aquele outro dentro de você. Então, é uma diferença assim gigantesca, gigantesca. Uma coisa na admiração é exterior. Se admira de maneira exterior. Admira como se admira aí um poeta, um cantor, alguém que você gosta. À distância, você não convive. Você não sabe quem é direito na intimidade. Você não conhece nos bastidores. Agora, quando Jesus fala de comer a carne e beber o sangue, ele está propondo algo que não é da categoria da admiração. É um nível de relação visceral que ele está desejoso de fazer e de construir conosco. Usar essa expressão, é uma antropofagia espiritual. Antropofagia, né, é a palavra que a gente usa para falar sobre essa coisa de comer carne humana. Então é como se Jesus estivesse propondo você comer a carne dele, beber o sangue dele. É uma antropofagia, só que espiritual, obviamente, né, gente? Não tem nada de literal aqui no processo. Mas é dessa ordem das coisas. Tem um autor
um modernista, um poeta, uma pessoa importante no Brasil, Oswaldo, eu não sei se fala Oswaldo ou Oswaldo de Andrade, né? Tem um desenho mudo, né? Oswaldo de Andrade, ele propunha uma antropofagia cultural. Olha que interessante. Ele dizia que os brasileiros, os artistas brasileiros, os poetas brasileiros, aqueles que promovem cultura no Brasil, deviam pegar toda a cultura europeia, dos colonizadores, portanto, e a gente devia fazer uma antropofagia cultural. Comer toda aquela cultura, para uma vez assimilada, a gente poder produzir uma outra cultura genuinamente brasileira. Jesus, ele está dizendo para a gente que a gente tem que fazer uma apropriação dele, a gente tem que comer a carne dele, a gente tem que beber o sangue dele. Não é para ficar observando Jesus somente. Não é para ficar somente estudando Jesus. Então aí quem faz o IBQ Educação é maravilhoso lá estudar Jesus, né? Com José Maria Castilho, com Antônio Pagola, com Carlos Mesters, é maravilhoso. Mas a proposta de Jesus não é a gente ficar só estudando Ele. Não é só a gente concordar com Jesus. Não basta a gente concordar com Ele. É preciso assimilá-lo. A gente precisa, fazer essa antropofagia espiritual. A gente precisa comer a sua carne e beber do seu sangue, e na medida em que a gente come e bebe de Jesus, Ele vai adentrando quem nós somos, nos transformando, nos mudando, gerando coisas em nós. É um tipo de relação, como eu disse, visceral, carnal, um negócio difícil até de a gente encontrar palavra para descrever o que Jesus está propondo. Agora, o fato é que quando a gente vai para esse tipo de relação com Jesus, não tem alternativa. Ele vai reconfigurar toda a nossa vida de dentro para fora. É de uma radicalidade sem tamanho. Jesus também não quer da gente, irmãos e irmãs, frases decoradas. Jesus, quando Ele propõe isso, Ele está querendo uma memória dEle viva dentro da gente. Então não basta a gente simplesmente lembrar de Jesus. Hoje a gente tem a mesa do Senhor aqui, né? Pão, vinho. Isso aqui não é uma ferramenta litúrgica que nos ajuda a rememorar. Mas a questão não é só a gente ficar lembrando de Jesus. A questão não é a gente simplesmente recitar os versículos sobre Jesus. Não é falar coisas decoradas sobre Jesus. Não basta tão somente a gente falar doutrinas corretas sobre Jesus. Não basta a gente frequentar os cultos em que a gente adora a Jesus. Não basta simplesmente a gente defender ideias religiosas que tenham relação com Jesus. Não é suficiente. É necessário que a memória dele seja viva e pulsante dentro de nós, de tal modo que ele seja vivo em nós. Em nós. O Rubem Alves, ele falava uma coisa muito interessante, né? Ele gostava de usar essa expressão, né? Que a gente precisa, em relação aos poemas, por exemplo, a gente precisa comer o poema. A gente precisa comer as canções, a gente precisa comer as memórias, a gente precisa comer os amores. E alguns textos dele, é muito interessante que ele coloca uma coisa assim, ele escreve o texto e ele fala, não quero que você me leia, eu estou te entregando aqui o meu corpo nesse texto, eu quero que você me devore, você me coma, enquanto aquilo que eu estou produzindo de pensamento. E de alguma maneira, é isso que tem que acontecer com a gente quando a gente fala de Jesus e quando a gente se relaciona com Jesus.
É comer da carne dele, beber do sangue dele, não é apenas cultivar uma lembrança a respeito de Jesus e lembrar das coisas que o pastor falou, lembrar das coisas que você aprendeu, né, na escola bíblica que você tem na sua igreja, naquilo que você leu nos livros, naquilo que você leu na Bíblia. Não é transformar Jesus num objeto da nossa fé. Não é essa a proposta de Jesus, gente. A proposta de Jesus é que Ele seja assimilado, comido por nós, que a gente beba o sangue dEle de tal modo que Ele se torne em nós um princípio de vida. Então, estamos chegando aí, estamos pescando algumas coisas aí. É difícil falar de um negócio desse aqui, hein? Princípio de vida. É Jesus vivo em nós. Então aquele negócio que a gente fala, né? Jesus ressuscitou no terceiro dia. Joia! Não tem nada de errado com isso. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Faz parte do nosso credo, da nossa tradição, do nosso discernimento doutrinário compreender isso. Mas não basta somente isso. A questão é se Ele está vivo dentro de cada um de nós. É essa que é a questão. Jesus, Ele quer também aqui, quando Ele fala isso, Ele quer ter a sua vida assimilada por nós. Assimilada por nós. Então, quando a gente vai para esse texto, normalmente os teólogos clássicos, eles vão discutir sobre a ceia do Senhor. Comer do pão, beber do sangue, né? Aquela discussãozinha que você provavelmente já ouviu falar, né? Os católicos entendem que o pãozinho, que o suco, o vinho se transforma, né, no corpo, se transforma no sangue. Os protestantes, eles vão para outros caminhos. Alguns entendem que há aqui nessa mesa, nesse momento eucarístico, a presença espiritual de Jesus no momento litúrgico. Outros entendem, nós batistas estamos mais ou menos por aqui, que na verdade o pão é pão, né? O irmão Aldo sempre fala, pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco. Mas isso aqui é um símbolo. A discussão aqui não é essa. Pouco importa, com todo respeito, eu estou aqui nos batistas, está tudo certo. Mas pouco importa essa discussão teológica aqui. Quando a gente vai para aquilo que Jesus está falando, o que importa é o que acontece com a gente depois que você come do corpo e bebe do sangue. É isso o que importa. A discussão de João 6 não é sobre uma refeição. Não é simplesmente uma instrução de como que a ceia deve ser dentro da liturgia. Até porque Jesus não está preocupado em orientar especificamente sobre isso. A religião cristã não está sequer institucionalizada ainda. Jesus está preocupado com a transformação que a sua carne e o seu sangue promovem dentro daquele que se alimenta da carne e que bebe do sangue. É isso que importa. Essa transformação. E se você não comer, se você não beber, se Jesus não entrar dentro de você, se o sangue de Jesus não caminhar por dentro de você, se a carne dele não se confundir com a tua carne, se não acontecer isso, você não entendeu ainda, não chegou lá. É radical, não é? Pesado, difícil, profundo, mas é isso que Jesus está dizendo. Alguns lá daquela época se levantaram e falaram, isso é demais, estou fora. Alguém mais quer ir embora? Fique à vontade, Jesus diz. Porque o papo comigo, o papo com Jesus, Jesus dizendo, né, é sobre essa transformação que essa carne e esse sangue faz dentro da gente. Que transformação é essa? O que significa assimilar Jesus em você. Ter Jesus assimilado em nós. Ter Jesus assimilado em nós é fazer da nossa vida uma vida como a de Jesus. De tal modo que a compaixão que existe em Jesus, ela passa a fazer parte da constituição de quem você é.
A misericórdia que existe em Jesus, ela passa a fazer parte da tua própria natureza, agora transformada e afetada pelo sangue, pelo corpo de Jesus. O que eu quero dizer com os irmãos, com as irmãs, quando eu digo que a igreja não é escola de bons costumes? A igreja não é um lugar para ficar doutrinando pessoas sobre como elas têm que se vestir, como elas devem se portar, como elas têm que falar, que texto que tem que decorar, que jeito que se dá a paz do Senhor, se não dá. Se pode dar glória a Deus no trabalho, se não pode, etc, etc, etc. Antigamente ainda tinha a questão de roupa, né? Mulher de saia, não podia usar calça, isso é a pessoa que é o crente, né? Não. Igreja não serve para isso, gente. A igreja não serve para isso. A igreja é o lugar de pessoas que assimilaram o corpo de Jesus, o sangue dele, de modo que elas participaram de uma experiência espiritual tão intensa, tão profunda, tão contundente, que isso afetou a constituição do ser delas. O pastor não precisa ficar falando para você, ama teu próximo, você tem que amar teu próximo, você tem que amar teu próximo. Não adianta eu falar. Essa que é a verdade. Não adianta o pastor ensinar o que você tem que fazer. Você sabe também o que você tem que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. A questão é se a gente comeu da carne e bebeu do sangue. Porque na hora que a gente come e bebe, de dentro para fora, a gente vai se tornando quem Ele é. E quem Ele é passa a habitar quem nós somos. De tal modo que a gente se confunde até, é o que alguns chamam de união mística. Isso afeta a nossa compaixão, misericórdia, coragem, a nossa capacidade de acolher o diferente, o outro, de se entregar ao outro, de se entregar ao próximo, a libertação que nós temos em relação aos jogos de poder. Quem come da carne de Cristo e bebe do seu sangue, não é mais refém dos joguinhos de poder que a gente gosta de brincar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso ambiente profissional, na nossa casa, na nossa igreja, visível. Quem é mais poderoso? Como que eu alcanço aquele cargo? Como que eu chego lá? Como que eu me torno mais relevante? Já ouviram falar essa palavra relevante? São palavras assim que eu odeio, gente. Olha, e excelência eu usei esses dias aqui, eu também não gosto dela. Excelência, sabe? Relevante. É tudo coisinha bonita para maquiar os joguinhos de poder que a gente gosta de fazer. Porque a gente quer ser mais importante que os outros, a gente quer aparecer mais que os outros, a gente quer ter mais curtida que os outros. É isso, no final das contas. Quem come da carne e bebe do sangue de Jesus, se liberta disso. Está livre disso. Está livre. Não cai mais nessas cascas de banana. Consegue viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais simples. Uma vida sem esses tipos de pressões que recorrentemente ficam tentando roubar o nosso coração e a nossa alma. Olha, e eu vou falar uma coisa que eu já falei para alguns irmãos aqui. Eu falo assim, vou falar, como dizem, né? Eu tenho um lugar de fala. A minha classe pastoral, gente do céu, misericórdia. Como tem jogos de poder. Como tem esses joguinhos. Como tem vaidade. Como tem ego. Como tem coisas assim feias. Eu peço a vocês, se eu estiver me tornando um pastor no sentido clássico, puxe minha orelha, me avise que eu não quero passar essa carão, essa vergonha com a minha filha. Quero ser normal. Eu quero ser igual Jesus. Eu quero junto de vocês caminhar para me parecer cada dia mais com Ele. Sabe? Não. Se liberta disso tudo. Então, comer a carne, beber o sangue, é assimilar Jesus e vivenciar essa transformação. E aí eu acho que surge, aqui também, Jesus acaba fazendo uma provocação incômoda para todos nós. Muito incômoda para todos nós. E é sobre isso que eu fiquei pensando principalmente ao preparar essa mensagem. Será que os que dizem
nós que dizemos que cremos em Jesus, realmente o incorporamos? E outra pergunta, será que aqueles que não dizem que creem como nós cremos, que não estão aqui hoje às 6:30 no culto, não é estranho quando você percebe que você vê pessoas de fora da religião, de fora do círculo da fé, e parece que elas assimilaram mais Jesus do que a gente? Já teve essa experiência? Já teve aquela pessoa que você encontrou no seu trabalho, na tua família, em algum lugar, que você falou assim, nossa, só falta ser crente? Já teve? Tenho certeza que sim. E a gente fica, né? Só falta ser crente. Tendo em vista o que Jesus está falando aqui, eu não vou dizer se é crente, se não é crente, essa não é a questão. Mas não parece que assimilou? Porque a pessoa ela não faz por obrigação. Ela não tem um pastor para puxar a orelha. Ela não tem uma membresia para ficar vigiando. Ela só ama. Ela só se entrega. Ela só se doa. Ela é gentil. Ela não precisa se esforçar para ser uma pessoa amorosa. Ela não precisa de esforço. Ela não precisa da religião, da estrutura da religião, sabe? Nossa, todo domingo tem que ir lá lembrar que eu tenho que amar o próximo, hein? Não, ela ama. Ela só ama. Tem um filósofo, como que é o nome dele? Slovei, alguma coisa assim, Zizek. Zizek é o jeito que se pronuncia. Ele é considerado ateu. Só que ele é um dos autores e ele não está sozinho nessa. Está acontecendo um negócio nas últimas décadas que está cheio de gente que não crê, mas que está olhando para a fé cristã, está olhando para a espiritualidade cristã, está olhando para Jesus e está dizendo assim, esse negócio aqui eu quero para a minha vida. Isso aqui é a coisa mais importante que eu já encontrei em tudo. De tudo que eu encontrei no mundo intelectual, quando eu olho para Jesus, eu encontro tudo. Algo mais potente que qualquer filosofia, que qualquer ideologia política. E o Zizek, eu vou falar Zizek para portuguesar o processo aqui, fica mais fácil. O Zizek, ele fala assim, que o evangelho, ele é a coisa mais subversiva que ele encontrou. É mais subversivo que qualquer tipo de ideologia política. Não tem nada mais potente que o evangelho. E ele fala sobre o amor ágape, o amor de Jesus por nós, o amor que a gente está celebrando aqui, o amor daquele que se entrega, que se doa de maneira completa e total pelo outro, por nós. Isso que Jesus fez na cruz do Calvário, uma doação completa, ou o ápice da doação, porque a vida dele inteira foi uma vida de doação. Aí ele falando sobre o amor ágape, ele diz assim, que o amor ágape, ele é o que há de mais revolucionário, porque é uma força capaz de reorganizar a convivência humana. Se a sociedade assimilasse o que significa o amor ágape, a gente seria outra sociedade, a gente seria outro mundo, a gente ia mudar completamente a maneira da gente se relacionar e fazer e de construir a vida. Porque ele diz no Evangelho, o Zizek, ateu, ele diz assim, não há pessoas no Evangelho superiores e inferiores, não há gente mais importante que outras pessoas, não há a dignidade distribuída por mérito. Todo mundo no Evangelho é digno, todo mundo é igual, todo mundo é ser humano igual, todo mundo merece, sabe, direitos humanos. Ele diz isso. Todos no Evangelho sentam na mesa, todos são o próximo, todos possuem igual valor. E insiste, o Evangelho é revolucionário. Eu pregaria isso, gente, todo dia da minha vida, porque é nisso que eu creio. Ele fala sobre a outra face, quando Jesus diz, ofereçam também a outra face. Ele diz para a gente assim,
Olha, isso aqui não é passividade. Sabe, não é você ser tonto assim de ficar se deixando os outros te bater, não é isso. Significa a recusa de toda lógica que produz violência. É você, diante de alguém que te agride, que te violenta, é você não topar produzir mais violência em cima daquela violência. Porque essa escalada não tem fim. Quem faz isso é o Evangelho. É o Evangelho. E ele diz que dar a outra face destrava a lógica violenta que opera no mundo, que opera na sociedade, que opera dentro da gente. Então a pergunta que a gente tem que fazer aqui a partir da provocação de Jesus é: como que alguém que se declara ateu, que não crê, enxerga essa profundidade? Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas não é uma coisa qualquer, um grande filósofo contemporâneo, dar o braço a torcer em relação àquilo que Jesus ensina, àquilo que o Evangelho diz, dentre todas as outras opções que ele tem no cardápio intelectual dele. Como que ele vê essa profundidade, enquanto muitos, e infelizmente eu tenho que dizer, muitos de nós, que ouvimos, decoramos versículos, cantamos, participamos da liturgia, vivenciamos a vida religiosa com certa identidade, a gente não consegue alcançar essa profundidade. Então, assim, a questão aqui não é o ateu, se ele é salvo, se ele não é salvo, não tem nada a ver com isso. A questão aqui, será que às vezes alguns de fora conseguem perceber coisas que a gente não está percebendo aqui dentro? Porque na verdade, a gente aqui de dentro, a gente não está entendendo Jesus da maneira como Jesus se propõe a ser entendido, e Jesus não se propõe a ser entendido discutindo teologia. Jesus não se propõe a ser entendido discutindo quem sabe mais versículo que o outro. Jesus não se propõe a ser entendido do quanto que a gente já leu de livro cristão nessa vida, estudou sobre Jesus ou já leu a Bíblia. A gente fala, quantas vezes você leu a Bíblia? Eu já li 10 vezes, nossa, que irmão espiritual. A gente valoriza essas coisas. Será que Jesus não está querendo tão somente que a gente coma da carne dele, que a gente beba do seu sangue? Então a pergunta se torna: quem realmente comeu a carne de Jesus? Quem realmente bebeu o sangue de Jesus? E em contrapartida a isso, quem apenas fala sobre ele? Quem apenas frequenta a mesa dele? O grande ponto, quem permite que a nossa vida, que a sua vida seja transformada de dentro para fora pela carne que foi comida e o sangue que foi bebido de Cristo. E mais, e aqui é o último ponto, que eu acho que talvez seja o mais significativo para a gente pensar. Jesus, ele não quer apenas oferecer a sua carne. Jesus, ele deseja que a nossa vida se torne alimento. Jesus deseja que a nossa vida se torne alimento. E esse que é o grande ponto aqui de tudo aquilo que Jesus está dizendo. Porque primeiro a gente recebe. Depois de receber, a gente reparte. Primeiro, a gente é alimentado. Num segundo momento, a gente alimenta. Primeiro, Cristo se oferece para nós. Depois, nós nos oferecemos como Cristo. É claro que a gente não está dizendo que a gente faz isso num sentido salvífico, tá? Não é isso. Mas pertencer a Cristo e ter Cristo como aquele que nos habita, porque a gente comeu da carne dele e bebeu do seu sangue, significa um tipo de transformação espiritual em nós,
de tal modo que nós nos tornamos o corpo de Cristo a ser repartido e servido nesse mundo. Então, ser cristão não é vir aqui comer o pão. Ser cristão é vivenciar a experiência espiritual de comer a carne de Cristo, o pão que desce do céu, e vivermos uma transformação interior tão intensa e tão profunda que nós agora, depois de recebermos dele, nós passamos a nos oferecer para os outros, a nos repartir para os outros, a servir o mundo. É passar agora a ofertar a nossa vida para os outros e sermos como um tipo de pão partido, no sentido da gente oferecer, quem sabe, o nosso tempo para o outro, oferecer a nossa escuta para o outro, oferecer a nossa atenção para o outro, oferecer os nossos recursos para o outro, nossos recursos financeiros, inclusive. Oferecer a nossa presença, oferecer os nossos afetos, oferecer a nossa energia, oferecer a nossa própria vida, para que os outros possam experimentar do corpo de Cristo no mundo que somos cada um de nós agora. Toda pessoa que ama verdadeiramente faz isso. Toda pessoa que ama faz isso. Quando você vê, pelo menos em sentido amplo, né, o amor de uma mãe por um filho, a entrega, a desprendimento, não tem limite, né, irmã Maria? O amor de uma mãe por um filho, não tem limite. Eu brinco, né, que depois da Anne, se alguém chegasse para mim e dissesse assim: André, olha, entrega uns 2 membros do seu corpo, cortar mesmo, sabe? Para garantir a felicidade dela. Meu amigo, eu não penso 2 vezes. É um negócio, não sei se é irracional, é supra-racional, mas não é lógico. Eu não penso, eu não calculo. Eu só falo, vai. Para garantir a alegria dela. É uma coisa visceral o amor que a gente tem por um filho, por uma filha. O amor de um cuidador de alguém. Cuidador, alguém que cuida do outro. Não sei se vocês tiveram a felicidade de conhecer a pessoa, o bom profissional que é cuidador, às vezes de idoso, sabe assim? E que tem aquele jeito, tem a aptidão, tem a paciência. É uma entrega constante, é uma coisa assim bonita, é uma coisa linda. O amigo verdadeiro, aquele, sabe, não é aquele lá que cabe na palma da mão, cabe em 2 dedinhos, talvez é só umzinho que você tem só. E olhe lá, quem deu sorte na vida. Sabe aquele amigo que não mede esforço, você pode ligar, a hora que for, onde estiver, seja lá o que tiver acontecido, não tem nada que vai impedir ele de mobilizar tudo e todos para poder te entregar, para poder te servir, para poder te amar. É isso que a experiência cristã tinha que fazer com a gente. A gente tinha que se tornar amigo de todo mundo. A gente tem que se tornar a mãe de todo mundo. A gente tem que se tornar o pai de todo mundo. A gente tem que se tornar o cuidador de todo mundo. A gente tem que ser pão repartido. A gente tem que ser pão servido. A gente tem que ser acolhimento. A gente tem que ser abraço. A gente tem que ser, sabe, beijo. A gente tem que ser isso, porque agora não é teoria, não é teologia, não é brincadeirinha teológica e lógica. É carne de Cristo comida, é sangue de Cristo bebido, é transformação espiritual de dentro para fora, meu irmão e minha irmã. Resumindo, Jesus não quer admiradores, ele deseja habitar nos seus discípulos. Jesus não quer frases e ideias decoradas, Jesus quer memória viva em cada um de nós. Jesus não quer apenas ser lembrado, ele quer ser incorporado. Jesus não quer apenas nos alimentar com a sua vida, ele quer que as nossas vidas se tornem alimento para os outros que estão ao nosso lado, para os outros com quem a gente convive, para os outros que cruzam o nosso caminho. Em outras palavras,
não é sobre o pãozinho, não é sobre o vinho, não é sobre o suco. Não sei se é Del Valle, se é Aurora, não sei qual que é a marca do suco. Não é sobre isso. Essa simbologia está apontando para um lugar muito mais profundo. Para algo que tem a ver com isso que eu estou tentando e me esforçando para transmitir, que Jesus falou há 2000 anos atrás, dizendo: comam da minha carne, bebam do meu sangue. E a pergunta final que eu deixo para vocês nessa noite: quando as pessoas olham para as nossas vidas, elas encontram alguém que fala sobre Jesus ou alguém que realmente o comeu e bebeu do seu sangue? É isso que vai ser decisivo para a qualidade do testemunho que a gente tem para dar para o mundo. Porque só quem comeu, só quem bebeu, pode se fazer pão para ser repartido, distribuído e doado para os outros. Amém? Queria te convidar a orar. Curva a sua cabeça nesse momento. Aquecendo os nossos corações para esse momento litúrgico, obviamente muito importante, mas nessa noite em especial, para além do rito, que volto a insistir, importante, sagrado, bonito, para além do rito, a pergunta que a gente se faz: nós comemos da carne de Jesus, nós bebemos do seu sangue, e mais, esse pão que desceu do céu, do qual nós comemos, nós temos nos tornado pão a ser ofertado para os outros? A misericórdia, a bondade, a graça, o amor de Cristo Jesus, que invadiu o nosso ser, a nossa alma, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá esperança, que nos livra de nós mesmos, que nos liberta desses jogos tolos que a gente gosta de ficar brincando aqui na terra, e nos faz livres, nos faz leves, nos faz pessoas pacificadas. Nós temos sido esse pão a ser repartido para com aquele que está perto da gente? Pai amado, Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua carne. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, porque há a possibilidade de vivenciarmos um tipo de experiência espiritual, na qual o Senhor passa a nos habitar, a nos transformar, a nos reconfigurar. Nessa noite, Senhor, peço por nós, que a gente possa comer a tua carne, que a gente possa beber o teu sangue, para além dos objetos que simbolizam algo, que essa experiência espiritual aconteça com cada um de nós, e que a gente não seja mais o mesmo, e que a gente possa, na medida em que a gente caminha, tendo o Senhor em nós, e nós no Senhor, que a gente possa continuar oferecendo pão para quem tem fome, para que outras pessoas possam comer da tua carne, possam beber do teu sangue, e que a gente possa, fiéis ao teu evangelho, fiéis ao Senhor, que isso possa trazer essa revolução na nossa vida comunitária, nos lugares em que a gente habita,
que a gente possa subverter, que a gente possa contaminar, que a gente possa oferecer mais pão, e que mais e mais pessoas possam perceber e discernir o teu corpo nesse mundo, salgando a terra, iluminando o mundo, para que essas estruturas de poder tão tolas, tão violentas, elas possam ser desmanteladas, para que mais pessoas possam não somente frequentar a tua mesa, mas para que mais pessoas possam comer da tua carne, beber do teu sangue e vivenciar essa experiência única em ti, Pai. Com gratidão nós oramos, pedindo e rogando por aquilo que só o Senhor pode fazer em nós. Em nome de Jesus. Amém.